Vamos lá, então, da sequência aqui, vamos ver os marcadores discursivos. Marcadores discursivos. Poxa, o que é isso aqui? O que são marcadores discursivos? Bom, você veja que tem aqui discurso. Nós temos discurso. Qual é o discurso que você tem na hora da prova? Um texto não literário, né? Um texto não literário. Vamos dizer assim, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, um texto não literário. Nós precisamos, então, de algumas marcas, de alguns marcadores, tá ok? Que vão dar coesão a esse discurso, ok? Conectando elementos, né? Elemento de coesão, conectando elementos. E nessa conexão ele vai expressar ideias, tá certo aí? Bom, que tipo de ideia? Adição, oposição, causa, consequência, condição, finalidade, exemplificação, ok? Clarificação, etc, ok? Então vou apresentar uns para vocês aqui. São comuns em prova, tranquilo? Então, marcador discursivo. Vamos ver aqui a palavra adição. Essa é a ideia, tá, pessoal? Essa é a ideia. Ideia expressa por esses marcadores aqui. Então, eu vou falando um em um e você vai anotando, tá ok? And. And é o famoso E. De acordo? Famoso E. To. Também. Também. Also, também, né? Então, vou botar uma chave aqui, ó. Também. Beleza? As well. Então, esse as well aqui, ó. Esse as well, adivinha? Também. Também, tá? Esse as well, então aqui, ó, puxa junto aqui, ó. To, also, as well. To, also, as well, também. Agora, nós temos o as well as, ok? Nesse caso aqui, bem como. Bem, anote aí, bem como. Por que é importante estudar isso aqui, né, gente? Primeiro, ele está no discurso todo, no texto todinho você vai ver isso aqui, tá? Aí você tem questões justamente perguntando a você o seguinte, qual a ideia desse to? Estou simplificando, né? Qual a ideia desse, olha para baixo aqui, furthermore? Ele expressa que ideia, né? Esse furthermore expressa que ideia. Ah, esse moreover aqui expressa que ideia. Esse besides expressa que ideia. Então, essa é uma questão possível, tá ok? Uma questão possível, tá? Outro tipo de questão que pode ocorrer na prova de vocês é assim, ó, vamos supor, eu tenho moreover no texto e na questão ele fala assim, a palavra moreover pode ser corretamente substituída por besides, tranquilo? É o tipo de questão. Tá? O marcador discursivo também ele é útil na hora de analisar a questão, tá? Você não consegue imaginar uma questão extensa sem um marcador discursivo. Bem complicado, bem difícil. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Então, esses marcadores, como eles são elementos de coesão que expressam uma ideia, eles conectam peças, né? Uma frase A, uma frase B, eles nos auxiliam até na hora de resolver a questão, como por meio de uma estratégia, né? Nós vamos quebrar a questão em partes. Por quê? Qual é a ideia? O marcador aditivo, ele vai, obviamente, apresentar, muitas vezes, à direita, o que está sendo acrescentado, de acordo? O marcador que expressa oposição faz o quê? Bom, o que vem na sequência se opõe ao que está, né, à esquerda. O que está à direita se opõe ao que está à esquerda. Bom, o marcador que expressa causa, obviamente, o que vem à direita do termo é causa do antecedente, né? Você vê consequência. O que vem à direita da consequência, obviamente, é consequência do antecedente. Tranquilo? Então, ele ajuda bastante. A gente vai vendo isso aí à medida que o curso correr, né? Então, furthermore, agora o próximo marcador. Furthermore. Esse furthermore aqui, gente, escreva aí, tá? Eu não penso, né, quando eu ministro aula, eu não fico pensando assim no melhor termo na melhor tradução para o termo. Tá? Veja que nós não temos contexto aqui, então eu vou simplificar com você. Vamos combinar assim. Você tem assim, além disso, ademais, além do mais, né? Tem algumas possibilidades, não tem? Eu vou ficar com uma. Furthermore, para mim, só para eu guardar, vai ser assim, além disso. Tudo bem, gente? Além disso. Porque o que vai ajudar você a resolver prova é o conhecimento disso aqui também? Sim,
tá? Mas detalhes, gente, pormenores assim, não, tá? Você precisa de estratégia. Então, além disso, tá? Furthermore, além disso. Moreover, moreover também vai ser o quê? Além disso. Opa, então vamos começar a fazer uma chave aqui, ó. São furthermore, além disso. Moreover, além disso. E o besides? Besides pode ser além disso também. E o besides também pode ser um além de, tá bom, gente? De qualquer forma, é um além de, concorda? Então, no caso, besides pode ser além disso, mas também pode ser um além de. Tudo bem, pessoal? Então, vamos guardar. And, e, to, also, as well, também. As well as, bem como. Furthermore, moreover, besides, além disso. E o besides também um além de. Assim como o que vem na sequência. In addition to. In addition to também é o quê? Além de. Tá certo aí? Se eu retirar, se eu suprimir esse to aqui, além disso vira, in addition, né? Eu até falei antes. In addition vira um além disso, tá? Então é assim que funciona. Tudo bem, gente? Então vou repetir essa parte final aqui. Olha só. Vamos lá. Além disso, furthermore, moreover, besides. Tem mais algum? Tem. Tem também o in addition, de acordo? Além disso. Furthermore, moreover, besides, in addition. Ok? Só que o besides e o in addition to, ok? Também tem essa tradução. Além de. Pessoal, não ficou mais fácil guardar assim? Você ficar guardando um monte de tradução? Ó, e também, bem como, além disso, além de. Ok? E também, bem como, além disso, além de. Ok? Vamos adiante? Guarda esses termos aí. Você vai ver já como é que cai em prova. Tá? Exemplos aqui. Então, marcador discursivo, outro aqui. Sempre trazendo marcador discursivo. Se aparecer no seu edital assim, marcador discursivo, você já sabe que se trata do quê? Né? São elementos de coesão que expressam uma ideia. Tá bom? Ó, oposição, contraste. Oposição, contraste agora é o grupo. Isso aqui, pessoal, olha, interessantíssimo. O but todo mundo guarda, mas, né? É mas. Aí quando eu chego, eu pergunto assim, e o yet é o quê, pessoal? O pessoal fala, ainda. Não. Nós não estamos aqui num assunto, num tópico do ainda, né? A gente está falando de advérbio aqui, não. Então, no caso aqui, marcador discursivo, ainda que tenha o tal do advérbio conjuntivo, não quero enveredar muito por essa terminologia, não, tá? Esse yet aqui, pessoal, é um sinônimo do but, tá bom? Sinônimo do but. Se o but é mas, o yet também é mas. Cai em prova. Como é que cai em prova? Assim. Tem o but no texto e ele pergunta se o yet substitui o but. Tem o yet no texto e ele pergunta se o but substitui o yet. Se você realmente perceber, né, que a construção no texto tem o but, obviamente, sendo uma ideia de oposição contraste, essa ideia, tá? De oposição, vai caber o yet. E assim como o yet, né? Ah, esse yet não é ainda. Bom, veja bem, será que ele é um mas? Então, testa lá. Se ele for um mas, cabe um but, tá bom? Então, sendo mas, a tradução sua, but ou yet. Tranquilo? Um outro par aqui bem comum, eu coloco assim igual, porque eles andam juntos realmente, tá? Em algumas questões, eles andam assim juntos. Whereas, muito comum em prova, como marcador, posso falar como marcador, ele é muito comum. Sinônimo do que, gente? Do while. Aí você vai falar, poxa, do while? É, do while. Mas o while não expressa simultaneidade? Coisas ocorrendo ao mesmo tempo? Ações ocorrendo ao mesmo tempo? É verdade. Só que eu não estou no grupo agora de simultaneidade, de tempo. Eu estou no grupo o quê? De oposição, que expressa oposição. Sendo assim, ok? Nós podemos traduzir, continuar com aquela tradução do enquanto, mas lembrando que esse enquanto aqui não é simultaneidade, é oposição contraste. Vou dar um exemplo para você, tá? João é alto enquanto Pedro é baixo. O professor sempre tem frase guardada, né, gente? Minha criatividade assim é fenomenal. Então, olha só. João é alto, não sei nem se eu troquei o Pedro com o João agora. Vamos lá. João é alto enquanto Pedro é baixo. Eu usei o enquanto, não é verdade? Esse enquanto não está sendo utilizado com a ideia de simultaneidade. Veja, João é alto, Pedro é baixo. Que simultaneidade tem aí? Nenhuma. Então, olha para cá, se expressa um contraste. Sendo contraste, essa minha palavra enquanto pode, ok? Pode ser
expressa no inglês por meio do while ou por meio do whereas. Todos guardaram aí, gente? While ou whereas. Então vamos lá? Mas, but, yet. Tem que falar assim na orelha porque você tem que guardar. But, yet, mas. But, yet, mas. Whereas, while, enquanto, contraste. Tranquilo? Vamos embora. Você já guardou a adição, guardou o contraste agora. Sugestão para você memorizar isso aqui, gente, é um exercício repetitivo, porque a repetição ajuda a gente a guardar, não é? Tranquilo? Então você faz um quadro como esse aqui na sua casa, né? Assim como da adição, tá vendo? Um quadro. Reproduz isso aqui, gente. Reproduz, tá? And to, also, as well as, furthermore, moreover, besides, in addition, addition to. Tá bom? Guarda, você tem que guardar isso aí. Na hora que você estiver escrevendo isso aí, passando a limpo de cabeça, já de memória, né? Essas palavras no seu quadro com a ideia, né? Adição, você guardou, beleza. É um problema menos para você na prova, porque cai, tá? E você não sabe quando vai cair na prova e de que forma vai ser cobrado isso aí. Então guarda que é o mais importante. Tranquilo? Vamos adiante aí. Oposição, concessão. Tá vendo? Concession, opposition, concession. Temos aqui, ó. Essa é outra dupla muito importante em prova, tá? Muito importante em prova, tá ok? In spite of, despite. In spite of, despite. Apesar de. Eu fiz assim, né? Mas não. Apesar de. Apesar de. Aqui não é aula de espanhol, né, gente? Aqui é inglês. Então, vamos lá. Apesar de. Como é que fica aí? Apesar de. Tranquilo? Próximo. Although, even though, though. Although, even though, though. Você vê que isso tem though aqui, ó. Though, tá vendo aí? Então você vai guardar assim, embora, que pode ser também apesar do fato de. Veja, não é um apesar de no sentido, né, que é sinônimo do termo acima aqui, ó. Eles não, tá? São coisas diferentes, tá, pessoal? In spite of e despite são sinônimos. Agora, não vamos associar esses dois aqui aos de baixo aqui, tá? Although, even though, although, tá? Tem uma diferença quanto ao uso, a gente vai ver que o de cima, no caso in spite of, despite, são locuções prepositivas, ou preposição no caso do despite, né? Although, even though, though, são locuções conjuntivas ou conjunções. Tranquilo? Beleza? Então, aguarda aí. In spite of, qual sinônimo? Despite. Guarda que cai na prova. Tudo bem? Apesar de. Although, even though, though. Embora. Tranquilo? Although também pode ser um contudo? Pode, mas vamos complicar não? A gente está vendo aqui nesse grupo, tá bom? Although, even though, though. Beleza? Eu sempre vou falar para não complicar, porque prova é assim, tá? Já não basta aquelas questões de interpretação. Você tem que ler aquilo, né, e trabalhar isso na sua cabeça. Não é complicar mais, aí fica difícil, né, gente? Então, bora lá. Vamos ficar com o que é necessário para a prova, hein, gente? E tem muita coisa necessária. E aí vem uma pergunta que eu faço a vocês aqui, ó. Qual é a diferença? Qual é a diferença aqui, ó, entre o contraste e a concessão? Entre o contraste e a concessão. Por que eu coloco essa pergunta aqui, né? Pode ser objeto de prova? Pode. Pode sim ser objeto de prova. Vou voltar 2 telas aqui. Veja que nós falamos do contraste. But, yet. Não é isso? Whereas, while. Beleza? E eu trouxe também para vocês aqui oposição, melhor dizendo, concessão. Porque oposição os dois são, né, gente? Só que uma oposição contraste, outra oposição concessão. As duas expressam oposição. Só que uma é contraste, outra concessão. E a pergunta que eu faço a vocês é essa aqui. Qual é a diferença entre eles? Qual é a diferença entre o contraste e a concessão? E eu trouxe então aqui a palavra que vocês já conhecem no português, que é a palavra adversativa, para associar o termo contraste, tá? E a palavra concessiva para associar o termo concession, né? Concessão, beleza? Então, olha só, vamos trabalhando aqui. Vamos deixar essa direção argumentativa para daqui a pouco. A diferença aqui, a resposta, qual é a diferença que está embaixo aqui. Ó, quando é contraste, gente, quando é contraste, eu tenho que me atentar, né? Eu tenho que atentar para o quê? Eu tenho que atentar, não me atentar, eu tenho que atentar, né? Para o que vem o quê? Depois. Posposto, ao que está posposto ao conector. O que é o conector? É o marcador discursivo. Qual é o marcador discursivo? Contraste? But yet. But yet. Tranquilo aí? Então, olha aqui, uma frase em português. João é um bom funcionário, mas costuma chegar atrasado. João é um bom funcionário,
mas costuma chegar atrasado. Veja que é o mas, expressa o que? Oposição, expressa contraste, e tem uma observação aqui que eu tenho que dar ênfase, ou melhor dizendo, o próprio marcador faz isso. Ele dá ênfase para o que vem depois, para o que está posposto. Daí, né, o porquê de estar destacado aqui em vermelho, tá? Está em vermelho, costuma chegar atrasado. Ou seja, eu tenho a frase João é um bom funcionário e tem a frase João costuma chegar atrasado, porque é o João, né, gente? João é um bom funcionário, João costuma chegar atrasado. Pelo fato de eu usar o mas, né, eu tenho então que a ênfase, o argumento que predomina, né, predomina nessa frase aqui, de destaque, de ênfase, é o costuma chegar atrasado. Ou seja, mas ele é um bom funcionário? Mas ele costuma chegar atrasado. Essa é a ênfase dada aqui, para o que está depois, posposto. Quando nós falamos da concessiva, né, concession, veja, a ênfase aparece anteposta. Então, anteposto ao conector. Anteposto ao conector. O conector aqui é o embora. Embora, né? Nós temos, por exemplo, although, even though, né? Que são os três que acabamos de ver. Então, nós temos João é um bom funcionário, embora costume chegar atrasado. João é um bom funcionário, embora costume chegar atrasado. O fato de usar o embora, já me dá condições suficientes para dizer o seguinte, bom, a ênfase realmente tem que estar à esquerda e não pode estar à direita, né? Se você analisar isso aí, você vai ver o seguinte, que o embora introduz uma subordinada, né, gente? Subordinada tem menor, vamos dizer assim, importância, pelo menos na gramática inglesa diz assim, né? Mesma importância, menor importância, subordinado, menor importância, até abaixo, subordinado a uma principal, e obviamente, então, o destaque aqui é João, bom funcionário. Então, João é um bom funcionário, né? É mais importante, ok? É mais importante do que o fato de ele o quê? Costumar chegar atrasado, tranquilo? Então tem diferença. E por que dessa análise extremamente importante, né? Porque na prova eu poderia dizer o seguinte, veja só, aqui é um but, né, gente? Aqui é um sinônimo do yet, não é verdade? Esse embora aqui é o quê? Although. Ou o quê? Even though. Ou simplesmente o quê? Though, não é não? Simplesmente um though, não é isso? Bom, o but pode ser substituído pelo although? Pode, mas muda o sentido. A direção mudou. Se eu uso mas e a ênfase vem para o que está à direita e decido trocar o mas pelo embora e então a minha direção muda para a direita, para a esquerda, melhor dizendo, para a esquerda, obviamente que eu mudo o sentido, estou mudando, né, a minha ênfase, estou mudando o sentido da minha frase, estou dando ênfase a quê? O que tem mais importância para mim na primeira frase ali? Ou vamos dizer um destaque, a ênfase, né? O fato dele costumar chegar atrasado. E a de baixo é João, bom funcionário. Tranquilo? Então qual é a resposta? Qual é a diferença entre eles aqui? É a direção do argumento. Lembrando, concessiva à esquerda do conector. Né? Adversativa à direita do conector. Posposto, contraste, anteposto, concessivo. Ok? Tranquilo? Posso trocar o concessivo pelo contraste? Bom, até pode, mas vai alterar o seu sentido. Então, normalmente, quando cai em prova uma questão como essa, é assim, né? Ele pode, por exemplo, perguntar, tem um but no texto. A palavra que substitui corretamente o but, aí você tem as alternativas lá, yet. E você tem a outra alternativa falar although. Qual é a resposta correta? É o yet. De acordo? Porque o but tem como sinônimo yet, eles são sinônimos. Expressam contraste, são adversativos. Beleza? Bacana? Entendeu, né? Vamos adiante, então. Aí nós temos o grande grupo oposição, opposition. Veja que agora nós trazemos os elementos do contraste para cá, trazemos os elementos da concessão para cá, tudo bem? Por quê? Só para lembrar os senhores de que o grupo é o quê? Oposição. Porque tem prova que fala assim,
o marque a alternativa que expressa oposição. Ok. Então, temos o grande grupo oposição, que inclui contraste, que inclui concessivas, tá bom? Então, lá de novo, but, yet, beleza? Temos aqui, ó, instead of, rather than. Pessoal, uma pausa. Esse instead of e rather than, ó, certeza cai muito em prova, tá bom? Então, se anote, por gentileza, como nós estamos aqui no grupo oposição, anote aí ao invés de. Tá ok? Ao invés de. Cai em prova? Cai. Cai e guarde aí. Qual é o par? Qual é a dupla? Instead of, rather than. Instead of, rather than. Ok? Há um sinônimo para instead of, rather than. Ah, e se não tiver o of? Aqui também vai estar sem o than. Se tirar um, tira o outro, tá bom? Sinônimo para instead, rather. Sinônimo para instead, rather. Sinônimo para instead of, rather than. Tranquilo? Beleza? Vamos adiante. Lembra aí, whereas, while, já vimos. In spite of, despite, já vimos. Although, even though, you though, já vimos também. E aí temos mais um aqui, ó. Né? Vamos puxar todos aqui, ó. However, nevertheless, nonetheless. Já caiu em prova assim. Nevertheless pode ser corretamente substituído por nonetheless, ou é sinônimo de nonetheless. Verdade. Né? Nevertheless, nonetheless, são sinônimos. Tem uma tradução que alguns preferem que é assim, no entanto, no entanto. Veja que eu estou colocando assim igual, gente, não é porque eu sigo aquela linha do sinônimo perfeito não, tá? Por favor, não é isso. Porque na prova de inglês a gente tem que pensar em sinônimo, análogo, um termo tem que estar associado ao outro. Então, se a gente engessar muito, pensar sinônimo perfeito, né, nessa linha, eu não sigo essa linha, tá? Fica difícil até a gente trabalhar aqui. Como a prova não segue, né, majoritariamente, né, não segue em grande parte, melhor dizendo, essa linha, então essa discussão fica meio perdida, tá bom? Então, however, nevertheless, nonetheless, você pode anotar. No entanto, contudo, lembra que eu falei de simplificar? Contudo, não é isso? Contudo, no entanto, anote aí. Contudo, no. Deixa eu deixar um ponto e vírgula aqui. Não, vamos deixar só vírgula. No entanto. Beleza? However, nevertheless, nonetheless. Temos esse outro famoso também, ó, gente. On the other hand. Conversely, em prova não é tão comum, tá? Mas vamos aguardar e anotar aí. Por outro lado. Por outro lado. Por outro lado. Então, guarda aí, gente. Adição já tem aqueles, oposição tem esses. Vocês têm que guardar isso aqui. Sempre digo isso aí, tá? Sempre digo isso aí, sempre vou dizer. Tem que guardar isso aqui, porque na hora da prova fica rápido, vocês estão entendendo? É rápido. Isso aqui é uma coisa que tem que estar na cabeça já. Você não pode chegar na hora da prova, eu vou adivinhar o que é whereas, vou adivinhar o que é while. Não. Você tem que chegar na prova já sabendo. But, oposição, contraste. Sinônimo, yet. Ok? Although, even though, né? Though. Ok, beleza. Vamos lá. Oposição, né? No grande grupo oposição, concessão. Beleza. Eu tenho in spite of, despite. São sinônimos também. Apesar de, estão lá na oposição, concessão. Tranquilo? Está entendendo como é que funciona? Então tem alguns grupos que você tem que guardar. Na hora da prova tem que guardar. Vamos adiante então. Causa, olha que legal aí. Causa, esse é um grupo legal também, cai bastante. É lógico que quando você fala marcador discursivo, você fala de discurso. O que eu falei para vocês? Tem um texto, gente. O texto normalmente trata de atualidade. Se trata de atualidade, ele vem, obviamente, com adições, com oposições, com causas, com consequências, né? Com finalidades, com exemplos, né? Vem exemplificação, não é isso? Vem com uma clarificação, né? Então sempre tem isso aí no texto. Por isso que é importante saber. Por isso que é importante chegar no dia e já sei isso aqui, ok? Então lá, causa. Temos aqui, ó, because of, devido a, né? Por causa de, devido a, né, gente? O mais comum, devido a. Due to, devido a. Thanks to, só estou lendo mesmo. Thanks to, devido a. Owing to, devido a. Então você vai guardar isso aqui. Because of, igual a due to, thanks to, owing to. Because of, due to, thanks to, owing to. Devido a. Como é que é devido a? Because of, due to, thanks to, owing to. Tranquilo? E temos também o porquê, o famoso porquê. A palavra because, né? Because é bem conhecida de todos aí, não é? Então, because já não é o segredo. O que pode ser novidade para alguns aí? O as
E o since? Since. Por que o since, né? Porque o since o pessoal pensa assim, since é desde, é desde. O que since faz aqui perdido no grupo causa? Pois é, pessoal. Então, não é só porque, né? Porque você tem uma vez que, já que, né? Normalmente o because é uma resposta de um why, né? Uma resposta de um why. Tem frase sim introduzida por because, sem problema nenhum, tá? Mas você vê também o uso do since, ok? Esse as pode causar estranheza também, porque o as você lembra à medida que, à medida que, à medida que. Você pensa na palavra como, né? Tem vários usos do as ali, né? Você tem a questão dos comparativos de igualdade, né? Mas você tem o as também, por quê? Por quê, tá bom? Então guarda aí. Because, as, since. Ok? Grupo causa resolvido aí. Because of, due to, thanks to, owing to, devido a. Because, as, since. Por quê? Vamos adiante. Consequência. Olha que legal aí. For that reason. Por essa razão. É o que está escrito aí, não é? Por essa razão. Por essa razão. Grupo consequência. Né? Já vi em prova assim. Therefore, ok? Expressa ou significa, means, for that reason. Verdade. Pode ser corretamente substituído por for that reason. Verdade, ok? Verdade. Então vamos lá. For that reason, anote aí, por essa razão, por esse motivo. É importante dizer isso. Por quê? Muitos confundem e dizem assim, se é reason é causa. Não, gente. Por causa disso, por essa razão, vem uma consequência direita, ok? Qual é a consequência dessa razão? Qual é a consequência dessa razão? É o que vem à direita, tá bom? E aí, como sinônimo desse for that reason, temos o therefore. A palavra therefore significa exatamente isso, tá? Por, ok? Por. Ainda que tenha esse i aqui, tá bom? Que for significa antes, tá, gente? For é utilizado como prefixo, inclusive, né? Foretell, né? Foresee, prever, antever, né? E there está associado a essa palavra that, tá vendo aí, ó? Então esse for vai estar associado àquele for no início. Bom, de qualquer forma, guarde aí. Qual a tradução aqui? Portanto, por essa razão, portanto. Por essa razão, portanto. O que é thus? Adivinha? Portanto, né? Portanto, ok? Nesse sentido, portanto. Hence, adivinha? Portanto, portanto. Daí, portanto. So é conclusiva. Então, ó, porque o grupo é consequência. Mas quando você fala consequência, é a conclusão, né, gente? Consequência, conclusão. E temos a palavra then. Then também, então. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas chaves aqui. Nesse primeiro grupo, vamos escrever aí, portanto. Escreva no seu caderno, faça anotação em portanto, tá bom, gente? E aqui no so, then, então. Então. Tranquilo? Esse então, lembra aqui, expressa o quê? Conclusão, né? Vamos melhorar aqui, vamos botar aqui embaixo, conclusion. Ok? Conclusion. Conclusão. E temos o portanto. Tranquilo aí? Beleza? Beleza, beleza, beleza? Então temos até agora adição, oposição, causa, consequência. Muitas palavras para guardar? Sim. Importante, já falei, né, gente? Extremamente importante. Vamos adiante. Purpose. Purpose. A palavra purpose significa, né, finalidade. 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 Então expressa essa ideia aqui, ó. Finalidade. Quais são os marcadores que expressam finalidade? Finalidade. Então, lembrando que eu estou sempre destacando aqueles comuns em prova. Não vou pegar o universo, né? Todo o universo de marcadores discursivos, mas aqueles cobrados em prova, tá? In order to, so as to, so that. Ok? In order to, so as to, so that. Então são três aqui, não é verdade? 1, 2, 3. Uma tradução aí, ó. A fim de. A fim de. Lembrando que é a fim separado. Então, ó, adição, oposição, causa, consequência, finalidade. 5 por enquanto, hein? Vem mais aí, vamos dar uma pausa.